A interpretação bíblica é conhecida tecnicamente como hermenêutica, a ciência ou a arte de interpretar textos bíblicos e antigos. A hermenêutica também ela é desenvolvida na área jurídica, com relação aos textos bíblicos, é também conhecida como hermenêutica sagrada. E dentro da interpretação dos textos bíblicos, há duas escolas, a interpretação alegórica e a interpretação literal. E entre estas duas, há vários graus de interpretação alegórica e de interpretação literal. E esses dois tipos de interpretação fazem parte de dois sistemas teológicos, o aliancismo e o dispensacionalista, os quais também se diversificam em vários graus. Nós podemos citar, por exemplo, dispensacionalismo clássico, revisado. Esses dois são considerados como o dispensacionalismo normativo, o dispensacionalismo integrativo, progressivo e o aliancismo também. Há vários graus. E dentro dos estudos teológicos, esses dois sistemas de interpretação, o aliancista e o dispensacionalista, se divergem, principalmente com relação a duas doutrinas. A eclesiologia, que é a doutrina da igreja, e a escatologia, que é a doutrina do futuro. Eu quero citar Custer Berger, que foi citado por Vleck. Ele escreveu que sistemas teológicos inteiros se dividem quando a interpretação desta passagem, que tem um peso importante na questão do relacionamento entre Israel e a igreja. Que passagem é esta? A passagem de Gálatas 6,16. Eu quero repetir aqui. Sistemas teológicos inteiros se dividem quanto à interpretação desta passagem, que tem um peso importante na questão do relacionamento entre Israel e igreja. Então, com relação à interpretação de Gálatas 6,16, que é esse versículo que Custer Berger está se referindo, esses dois sistemas de hermenêutica divergem em suas considerações. O sistema aliancista foca na substituição da igreja sobre Israel, onde as promessas feitas por Deus a Israel foram transferidas para a igreja. No seu modo mais radical, Israel não terá um futuro, não terá uma futura restauração. Digo no modo mais radical do aliancismo. Existem modos menos radicais que acreditam numa restauração futura para Israel, mas também não acreditam numa descontinuidade entre Israel e a igreja. Já no seu modo mais moderado, Israel terá então esse futuro como uma nação política quando ela for restaurada. Já no sistema dispensacionalista não há uma continuidade entre Israel e igreja, mas uma descontinuidade, na verdade uma ruptura, principalmente no que se refere à lei mosaica e à graça, o tempo da graça. Então, nesse sistema, a igreja não suplantou Israel. Haverá uma futura restauração da nação de Israel e as promessas a Israel ainda são válidas e serão plenamente cumpridas. Então vamos para lá, Gálatas 6,16. Vou ler em duas traduções. Primeiramente na King James atualizada. Paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança e também sobre Israel de Deus. Na versão ARA, versão revista atualizada, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Agora vejamos esse mesmo texto no grego. Tanto o texto Receptus como o texto de Westcott e Hart é o mesmo. Então, o texto que está aparecendo aí
kaiosoi, tukavov, tutô, e assim vai, né? E chega lá, se vocês perceberem, a palavra kai, ou que, ela é mencionada 3 vezes nesse verso, ali no grego. Bem no início, no meio e lá no final, né? Eu deixei em vermelho essas 3 palavras. Lá no final, kai epi ton Israel tu theu. Israel de Deus, né? Esta partícula de conexão, que é citada aí 3 vezes, né? A partícula kai, alguns de seus significados, principalmente ali no dicionário de Taylor, é e, também, até, tanto como, e não somente, mas também, e em geral, em resumo, e especialmente, e assim, portanto, e todavia, e ainda, isto é. Taylor e também Vine, no seu dicionário, eles acrescentam que a tradução mais comum no Novo Testamento é a conjunção da língua portuguesa e, como conectivo e aditivo. Então, assim, os supersessionistas, que são conhecidos também, se referindo aos aliancistas, eles argumentam que o kai, nesta parte do versículo, deve ser traduzido de forma explicativa, e não de forma conectiva nem aditiva. E a questão é que a forma explicativa seria, ou seja, a saber, isto é. Quando você volta ali para o versículo, a última parte, eu vou ler todo ele novamente, na atualizada, e cai a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e cai, né? Misericórdia sejam sobre eles e cai de novo sobre o Israel. Só que esse último e, esse último cai, não seria traduzido por e na visão supersessionista. Seria traduzida por aquelas outras 3 palavras que acabei de citar. Ou seja, a saber, isto é. Então, paz e misericórdia sejam sobre eles, isto é, sobre o Israel de Deus. Ou seja, sobre o Israel de Deus. Traduzindo dessa forma, eu entendo que esses eles, a qual Paulo está se referindo, que são os crentes. Paulo está se referindo aqui, né, aos crentes que viviam na Galácia. Ele está se referindo a crentes gentios e judeus como um povo só. Como um único povo. E ele identifica, então, que crentes gentios é o Israel de Deus. Ou seja, desta forma, Israel foi suplantado pela igreja. Foi substituído pela igreja. Mas isso é por causa da tradução. Da interpretação. Constable, citando Fruchtenbaum, escreveu o seguinte, abre aspas, a conclusão é que a igreja nunca é chamada de Israel espiritual ou novo Israel. O termo Israel é usado para a nação ou para o povo como um todo, ou para o remanescente crente dentro dela. Nunca é usado para a igreja em geral, ou para os crentes gentios em particular. De fato, mesmo depois da cruz, permanece uma tríplice distinção. Primeiro, há uma distinção entre Israel e os gentios, como em 1 Coríntios 10:32 e Efésios 2:11-12. Segundo, há uma distinção entre Israel e a igreja, como em 1 Coríntios 10:32. E terceiro, há uma distinção entre os crentes judeus, o Israel de Deus, e os crentes gentios, como em Romanos 9:6 e Gálatas 6:16, o nosso versículo de estudo aqui. Então, você fazendo uma interpretação literal, onde cai, é traduzida em português na conjunção e, na forma aditiva e conjuntiva, nós não conseguimos
interpretar que crentes judeus e crentes gentios são Israel de Deus. Mas interpretamos que Paulo está dizendo, ele está falando de dois povos ali, está falando aos crentes gentios que colocaram a fé em Cristo, e a israelitas que colocaram a fé em Cristo. Esse gráfico, que foi retirado do léxico LexHan, lá do software Logos 10, ele também mostra que a tradução da partícula kai na ARA, na revista atualizada, é mais usada na forma conjuntiva e aditiva, na língua portuguesa e. Então, se vocês perceberem ali, o kai, né, mais traduzido como e também, e mas. E este azul, essa faixa azul mostra que a forma conjuntiva e aditiva e de ligação é, na maioria das vezes, usada desta forma ali no Novo Testamento da ARA. Em segundo lugar, uma fatia bem menor também, né? Que é a vermelha e em laranja, então. E o mas vai diminuindo a cor ali e a porcentagem vai diminuindo consideravelmente. Peter Richardson comenta que uma forte confirmação para a posição de que Paulo faz distinção entre gentios crentes e judeus crentes, ou seja, uma distinção entre Israel e igreja, está no fato de uma total ausência do termo de Israel de Deus para caracterizar a igreja. E também no fato de uma total ausência de identificação entre igreja e Israel até o ano de 160 depois de Cristo. Então Peter, ele faz essa consideração, até 160 depois de Cristo, não havia esse termo Israel de Deus, não caracterizava a igreja. E não existia uma identificação entre igreja e Israel até este ano. Isto veio depois. Então, pessoalmente, não nego a existência de relações entre Israel e igreja, principalmente com respeito a algumas tipologias. Mas não creio que a igreja substituiu Israel. Não creio que as promessas de Israel foram transferidas para a igreja. Não creio que não exista uma futura restauração política para Israel, e até geográfica, e com certeza geográfica. Também não creio que a nova aliança pertence à igreja, pertence a Israel. A igreja tem desfrutado sim da nova aliança. E crendo no modelo da nova criação para essa abordagem de escatologia, não descartando a abordagem da escatologia através do modelo de visão espiritual, mas indo mais por uma linha de abordagem escatológica da nova criação, eu quero deixar aqui uma frase muito propícia de Wright, citado por Vleck. Abre aspas, Israel como um povo foi chamado à existência por causa da missão de Deus para abençoar as nações e restaurar a sua criação. Fecha aspas. E quero repeti-la. Israel como um povo foi chamado à existência por causa da missão de Deus para abençoar as nações e restaurar a sua criação. E isto ainda não aconteceu plenamente. Precisa acontecer plenamente. Gálatas 6,16 contém 3 vezes a partícula kai. Para os supersessionistas, nas 2 primeiras vezes que ela é mencionada, pode ser traduzida por e, ou seja, de forma conjuntiva e aditiva. E somente na última vez mencionada é que ela deve ser traduzida por ou seja, a saber, isto é, na forma explicativa, a qual leva a uma interpretação de que a igreja substituiu Israel. E por que isso? Por que fazer isso, interpretar dessa forma? Eu penso que o argumento seja mais para combinar com o seu sistema de interpretação, para aprovar esse seu sistema de interpretação que a igreja
suplantou Israel, substituiu Israel. O contexto de Gálatas não parece mostrar isto. O contexto de Gálatas parece mostrar judeus crentes, gentios crentes e judeus descrentes. Então a interpretação literal pela qual fazem uso os dispensacionalistas mostra haver mais sentido para a vida do cristão com relação ao seu futuro, com relação ao futuro de Israel e também com relação ao relacionamento que a igreja tem com Israel. E eu quero indicar esse livro, A Igreja Substituiu Israel, uma avaliação teológica de Michael Vlach. Esse livro aqui foi a base para esse estudo. Ótimo livro da editora Peregrina. Eu também quero indicar muito esse livro aqui, Manual Bíblico das Escatologias, do pastor Evaldo Moraes, lá de Feira de Santana, Bahia. Esse livro aqui tem, vamos lá, aproximadamente 535 páginas, 540 páginas. Tá? A editora... só um minutinho. Editora Mandacaru. Este livro aqui foi preparado pelo pastor Evaldo. Pastor Evaldo é um homem preparado nesta área. Pastor Evaldo também se preparou muito tempo. A bibliografia do livro é extensa. Então, para você que já está avançado nesse assunto, para você que deseja começar ou está intermediário, é um ótimo livro que aborda ali questões de hermenêutica, 6 principais hermenêuticas, aborda sobre a nova aliança, aborda sobre continuidade e descontinuidade, relação Israel e igreja. Ele vai abordar também a escatologia em si, irá abordar os sistemas de interpretação aliancista, dispensacionalista, vários tipos de aliancismos e de dispensacionalismos. Vai abordar a questão de interpretação literal e alegórica. Eu posso até citar algumas coisas aqui, a relação entre os testamentos, hermenêutica, o reino de Deus, dispensacionalismo. Vai falar sobre intelectualismo aliancista, o academicismo, o trono de Davi, o arrebatamento, as 70 semanas de Daniel, as ações do Espírito Santo entre os testamentos, a parábola de Mateus 13 e o Sermão do Monte, a tribulação e o princípio de dores, milênio e o estado eterno, e para onde giram as rodas da história. Então, é um ótimo livro. Eu não lembro o valor desse livro, tá? Mas se você tiver interesse, vou deixar ali na descrição o meu WhatsApp e você pode entrar em contato comigo que eu coloco você em contato com o pastor Evaldo para você adquirir o livro.